Jeremias 29, 11. Todos acharam? Jeremias 29, 11. Solta aí, Carol. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mais uma vez, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que espereis. Senhor Deus, eterno Pai, está aqui a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra em si já fala em nosso coração, Senhor Deus. Mas o Espírito Santo tem total liberdade de estar falando, Senhor. Hoje, Pai, nós vamos estar falando sobre sabedoria, Senhor Deus. Às vezes, Pai, te obedecemos, mas não temos sabedoria, Senhor Deus, para fazer o que o Senhor quer que nós façamos, Pai. Abra nossa mente, Espírito Santo. Tenha total liberdade. Fala conosco, Pai. A Tua palavra diz que ela jamais vai e volta vazia para aquilo que ela foi enviada, Pai. Eu creio no Teu poder. Eu creio. Espírito Santo, mais uma vez, tenha total liberdade em nossos corações, Pai. Tire tudo que possa impedir o Teu agir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis sentar. Eu não ia estar trazendo a palavra agora. Primeiro nós íamos fazer o ofertório, mas estava tão tenso aqui, tão gostoso aqui. A presença do Espírito Santo está tão forte. Não, vamos aproveitar e vamos para a palavra. Depois a gente faz o ofertório. Apesar, no final, vamos sentar à mesa com o Pai. É uma noite de festa. Quando sentamos à mesa com o Pai, é um privilégio para todos que estão aqui, lógico, né? Muitos gostariam, mas não conhecem e nem têm esse prazer. A nossa vida, ela vive em torno de decisões, desde o momento que levantamos até o findar do dia. Hoje, por exemplo, quantas decisões vocês tomaram? Vocês levantaram. Primeiramente, com que roupa eu vou à igreja? De manhã. Com que roupa? As mulheres, o que eu vou fazer para o almoço? Olha as decisões. E começa. E os homens, tenho que isso, tenho que fazer aquilo, muitas coisas, aproveitar o domingo que é pequeno, eu tenho que estar na igreja de manhã, tenho que estar na igreja à noite. Olha as decisões que você toma. São muitas decisões. São decisões desde a pequena, a média, até aquela decisão grande, aquela decisão importante, que pode mudar o cursor da tua vida. Por isso que nós temos que ter sabedoria. E a sabedoria da palavra é a essência de tudo sobre nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos diz: se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só, peça a Deus. Quer dizer que a sabedoria não é você querer, tem que pedir a Ele. E a sabedoria, ela não se encontra aqui na terra, ela não se encontra em qualquer lugar. Ela não está no mundo dos viventes, ela está no céu, conforme fala Jó 28, 12. Então nós temos muitas opções de coisa, mas o que fazemos? Qual é a nossa decisão? O que iremos fazer? O que iremos falar? O que vamos fazer? E a sabedoria, a primeira coisa que ela te faz você, primeira coisa que a sabedoria ela faz você tomar saber falar menos, conforme eu falei na quinta-feira. Você passa a sabedoria. Então é algo muito importante. Nós vamos entender a palavra, para que possamos, nós vamos entender a palavra, para que possamos compreender o que é o significado. O livro de Jeremias é um livro milenar, um livro importante. Nesse contexto bíblico, que nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo, precisamos ter sabedoria para entender o que aqui nós temos duas informações. Primeira, diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. A tradução da NVI, ela fala: porque eu sou o Senhor que conheço os seus pensamentos. Ele fala isso.
A versão aqui já é diferente, eu achei assim mais, sabe? Porque ela aqui fala direto, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Quem está falando aqui é Deus, diz o Senhor. O Senhor tem planos para você, são planos para te fazer prosperar e não planos de causar danos. Tem gente que fala que é da vontade de Deus que passe por necessidade. Claro que não. É da vontade de Deus que eu esteja passando por essa dificuldade. É da vontade de Deus que eu estou nessa crise no meu casamento. É da vontade de Deus que as coisas estão se dificultando para mim. É da vontade de Deus. Não é? É da vontade de Deus que ninguém tem uma vida de sofrimento aqui na terra. Ninguém. Mas a pessoa fala, mas em compensação eu estou passando tudo isso, mas eu vou ficar no céu para sempre. Claro que não é assim. A vontade de Deus para a sua vida não é dessa forma. Porque Deus te prometeu 2 tipos de vida. E só há 2 tipos de vida relatados nas Escrituras. A primeira, em abundância, que só dá para viver aqui na terra. E a segunda é eterna, que só dá para viver no céu. Mas conforme essa vida em abundância, temos que ter sabedoria também, porque a palavra de Deus fala, se você quiser me ouvir, se você quiser me ouvir, você irá comer o melhor dessa terra, se você quiser. Aí começa a sabedoria, porque você vai ouvir o que o Senhor tem, e você irá comer o melhor dessa terra. Há uma questão de obediência. Sabedoria, em Provérbios 28, 8, 2, acho que é isso mesmo, capítulo 8, versículo 2 nos diz, a sabedoria mora com a prudência. Se você tiver prudência, automaticamente você vai ouvir a voz do Senhor, você vai obedecer ao Senhor. Lá na frente nós vamos estar falando sobre Abraão, algo muito interessante. Foi no mês de novembro, eu entrei numa fase de muita ansiosidade na minha vida, vendo loja, não sabia o que fazer. Quando eu comecei a ouvir, estudar sobre sabedoria, eu comecei a entender que não é assim. Eu tenho que confiar no que o Senhor tem para mim, não o que eu quero. Que às vezes o que parece ser bom aos meus olhos, não vão me levar a nada. Eu tenho que ter sabedoria para poder ouvir e tomar decisões certas. Porque a tua decisão de hoje é que vai resultar no amanhã. E tem muita coisa interessante às vezes. Não adianta você tentar fazer algo hoje, precipitadamente, jogando na sorte do amanhã. Não é assim que procede. Tua decisão de hoje, se for certa, será certa. Se for errada, a consequência ela vai vir automaticamente. Não tem o que você correr, não adianta. Este versículo diz, ele faz plano ou tem pensamento de paz e não de mal a respeito da gente. Vejamos a parte B do versículo. Para vos dar o fim que esperais, para dar o fim que esperais. Ele espera o fim bom que nós fazemos, mas ele não vai se interferir nas nossas decisões. Ele não vai. Ele te dá sabedoria para fazer escolha. O fim de vocês são planejados, ou seja, ele faz um plano para a honra. O que você está esperando do teu futuro? É uma pergunta praticamente sem resposta. Como? E infelizmente nós seres humanos não sabemos projetar o futuro. Pare para se imaginar daqui a 10 anos, quem será você? Quem será eu? Daqui a 5 anos, como vai ser você? Como vai estar sua família? Como você estará espiritualmente? Quem é você daqui a 10 anos, emocionalmente? Como estará o seu casamento? Sua profissão, seu emprego, seu ministério? Quem é você daqui a 5 anos? O ser humano tem uma dificuldade seríssima em projetar o futuro. Por isso que muitas coisas não acontecem, porque a Bíblia diz que ele faz plano de bem, plano de paz, mas para dar o fim que você espera. Mas a verdade é que o futuro é construído. Quem já escutou essa expressão? O meu futuro está na mão de Deus. Vocês já ouviram isso?
Meu futuro está na mão de Deus. Quem já escutou de certeza e ter certeza que realmente está na mão de Deus o teu futuro? Onde está escrito que o seu futuro está na mão de Deus? Uma pergunta. É até algo que eu achei interessante. Eu estava estudando isso. Meu futuro não está na mão de Deus? Não. Você vai poder dizer porque não está escrito isso. Porque o seu futuro não está na mão de Deus. O seu futuro está planejado por Deus. Através da tua decisão, que o teu futuro poderá se concretizar na tua vida. Entendeu bem? O teu futuro não está. Deus planeja um futuro excelente para você. Mas você tem a opção de escolher o que vai fazer de certo ou errado. Então você tem sabedoria para que o teu futuro realmente esteja garantido na mão de Deus. Amém? Quem tem filhos pequenos aqui? Eu só tenho neto. Vamos lá. Nós temos muitos planos para os nossos filhos. Todos os pais têm plano de paz para os filhos. Todos os pais têm plano de paz para os filhos. Todos. Ninguém faz plano de maldade para o filho. Tomara que meu filho cresça, ele não seja um ninguém na vida. Tomara que meu filho cresça, ele não realize nada na vida. Ninguém faz isso para o filho. Ninguém. Tudo que fazemos para o nosso filho, nós desejamos que seja o melhor. Que eles sejam grandes homens de Deus, mulheres de Deus, sejam missionários, sejam médicos, sejam engenheiros. O melhor que nós planejamos para ele. Nós planejamos o melhor. Não medimos esforços. Se tiver que trabalhar, vamos trabalhar mais para bancar os seus estudos. E que também que eles venham ter bons amigos. Importante isso. Faça uma pergunta. Qual é a garantia que você tem, que os planos que você tem para os teus filhos vão se concretizar? Fala para mim. Aquele que vai ser mãe, Daniel, ela pode fazer, ali o Anderson pode projetar todo o futuro, planejamento para ele. Eles podem querer que ele seja um médico, um engenheiro, mas se ele quiser ser outra profissão, que garante? Porque os planos que fazemos para nossos filhos pode não acontecer, porque vai chegar uma idade que eles vão tomar suas próprias decisões. Vai chegar uma idade que eles vão escolher. Falamos, filho, queria tanto que você fizesse isso. Ele diz, pai, eu não quero fazer isso, eu acho melhor isso. E aí? Chegar uma hora que seus filhos escolhem sim ou não. Logo o futuro não é decretado, não é construído pelo que eu acho, porque eu planejo. O futuro é construído e decretado pelo que eu decido fazer. Isso que é importante. As minhas decisões hoje não constroem o meu amanhã. O seu futuro não é garantido, não é construído, não é formulado, não é planejado pelas suas orações de domingo. Quantos hoje aqui pedem, mas sim pelas suas decisões de segunda-feira, que é da manhã. Você pede hoje aqui à noite, eu quero isso, pai, eu quero isso, e amanhã tu toma decisões totalmente diferentes do que você pediu. Aí ele fala, vos dá o fim que esperais. Qual o fim que esperais? Ele vai te dar essa oportunidade. Você vai orar, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Nós queremos tantas coisas. Nós somos igual criança. Vamos botar pitão. Já viu criança que quer bala? Eu quero aquela bala, eu quero aquilo. Leva a criança numa loja de doce, você fica perdido. Tanta coisa, somos nós. Queremos tantas coisas. Porque muitas coisas que você recebe no domingo, orou, pediu, você cancela na segunda-feira com a sua decisão. Nosso futuro é construído pelo aquilo que escolhemos e decidimos. Desde a pequena, a média ou grande decisões pode alterar o seu destino. Sem sabedoria, você vai sempre decidir errado. Sempre decidindo errado, você está construindo um futuro incerto, um futuro de guerra, um futuro de escassez, um futuro de maldição, um futuro com certeza que não é o que Deus espera para você. Quando você não tem sabedoria. E quando Deus fez um plano de paz, Ele está esperando as suas decisões, porque com as suas decisões, você mostra para Deus o que Ele espera, porque Ele está aqui. Olha, uma coisa interessante, Deus está conosco em
tudo, mas na hora de tomar uma decisão, ele fica só te olhando. Ele não vai interferir na sua decisão jamais. Teu livre-arbítrio. Ele não vai se interferir. Temos aqui, essa noite, pessoas de situações diferentes. Alguns estão passando por grande vitória, alegria, que ele vai ser mamãe. Tá? O Bruno com o nenenzinho novo ali, acaba de receber uma boa notícia, estão perto de realizar um grande sonho tão esperado. Tem gente vivendo algo bom, mas também temos pessoas aqui que estão passando por dificuldades profundas, problemas emocionais sérios. Tem gente que não está conseguindo dormir por preocupação do trabalho. Tem pessoas aqui que estão com problema no relacionamento com o casamento. Tem pessoas aqui com problema com os filhos. Tem problema aqui de toda espécie. Cada um aqui tem uma situação. Mas a boa notícia é que você está passando hoje apenas parte do seu caminho. Não é o seu destino. Isso quer dizer que não importa o que está acontecendo hoje, as pessoas vão lembrar de você como você terminou. É algo muito interessante, o que nós vamos estar falando daqui a pouquinho. Como a gente podemos terminar. Você começou a entender porque você precisa muito da sabedoria. Eclesiastes 7:8 nos diz: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Presta bem atenção. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor o fim do que o começo, porque o melhor é o fim do que o começo. Porque as pessoas só se apegam, só se lembram como você terminou. Eu vou contar uma história. Senhor Manuel, um homem de 40 anos de casados, fiel, um homem que foi um homem excelente pai, sempre abriu mão das suas coisas pessoais em prol dos filhos. Seu Manuel nunca deixou atrasar uma conta, se preocupava muito com a manutenção do lar. Seu Manuel era um homem fiel a Deus, não só frequentava a igreja, mas também era fiel nos dízimos, ofertas. Seu Manuel era um marido exemplar, sempre honrou a esposa, sempre preferiu honrar, sempre lhe deu o primeiro lugar. Sempre foi aquele pacificador que todos gostavam de estar perto dele. Aquele é o cara. Depois de 32 anos de serviço, seu Manuel se aposentou. E uma vez, há um ano aposentado, estava no mercado fazendo compras sozinho. Quando encontrou uma antiga amiga de trabalho. Começaram a relembrar do tempo bom que viveram na repartição. Tantos anos trabalhando junto. Aí entenderam como foi que aconteceu, começaram a conversar. E aí estenderam para um cafezinho. E esse cafezinho levou para um motel. Olha só. O único problema que o seu Manuel teve foi um infarto fulminante e morreu. No meio da única infidelidade conjugal da sua vida. Nunca aconteceu. Primeira vez que ele toma essa decisão. Ele infarta e morre lá. No outro dia, quando foram enterrar o seu Manuel, as muitas pessoas que estavam presentes no enterro, porque ele era um cara muito querido, muita gente, nenhuma estava falando: seu Manuel, que gente boa, me ajudou tanto, quanto me emprestou aquele dinheiro, nunca me cobrou. Seu Manuel, 40 anos, deu a sua vida para os seus filhos, 40 anos sendo fiel, 40 anos na igreja, ajudando a todos que precisavam, sendo fiel em tudo, 40 anos apoiando a esposa, nunca levantou a mão contra a esposa, apoiando em tudo. As pessoas não falaram isso, as pessoas só falaram assim: olha o que acontece com o adúltero. Olha o que acontece, viu isso? Deveria estar acontecendo há muito tempo. Para Deus ter levado ele assim? Tem mais uma coisa, hein? Vocês vão ver, vai aparecer muito mais coisas por aí. As pessoas não lembraram 40 anos de fidelidade. As pessoas lembraram de um dia de infidelidade. O fim, como você vai terminar, é muito mais importante de como você está vivendo agora. Vocês deram para entender? Como é importante? Como você vai terminar? Se você não tiver sabedoria,
você vai terminar mal. Não adianta você ter uma vida exemplar. No dia da tua morte, na semana da tua morte, onde da tua morte, você desejar, você perde tudo aquilo. Imagina os grandes heróis bíblicos morressem de forma oculta, obscura e pecaminosa. Davi e Saul. Quem foi o homem de Deus entre os dois? Davi. Quem foi o grande rei de Israel? Davi. Agora, por que Davi? Davi matou inocente, Davi teve relações sexuais com mulheres dos outros, Davi foi um adúltero, foi um cara que cometeu tantos erros. Por várias vezes ele entrou nas aldeias e mandou matar até as crianças de colo. Por que foi um rei tão celebrado em Israel? 3.000 anos depois da sua morte, você vai lá no Monte Sião, no túmulo, desde a manhã até o anoitecer, cheio de gente para visitá-lo. O túmulo. Saul nunca matou ninguém, injustamente, nunca traiu a mulher, Saul nunca fez nada disso, e ninguém fala que ele foi um bom rei. Ninguém fala que foi um homem de Deus, porque a diferença não está no que fizeram durante a vida, a diferença está como eles acabaram. Como você acaba, determina o teu legado. Como você determina como as pessoas vão falar de você nas próximas gerações. Como você terminará é o que vale para Deus. Isso é muito importante. Reflexão na nossa vida. Saul fez tudo bem, mas morreu mal, e ninguém se lembra dele. Davi fez tudo errado, mas morreu bem, e todos se lembraram dele. Lá no final da nossa mensagem, eu vou estar falando o porquê dessa diferença de morte entre Saul e Davi, o diferencial dos dois. Às vezes perguntamos a nós mesmos, por que alguém tão jovem, com um futuro tão promissor, morreu tão cedo? Porque só Deus conhece o futuro. Não tem resposta. Olha como a vida é injusta. Você pode ser fiel a Deus, ser fiel à sua esposa. Você hoje pode ser um homem que nunca enganou ninguém. Você pode fazer tudo certo, mas tudo que você está fazendo hoje não vale nada. Preste bem atenção com essa colocação. Como assim? Não vale, não vale. Por quê? Porque se você morrer daqui a 10 anos e morrer errado, é assim que vão lembrar de você. Ninguém vai lembrar. O Yuri, baterista, não estou profetizando isso não, pelo contrário, unção sobre a tua vida cada vez mais. Daqui 10 anos o Yuri se desvia, acontece uma coisa, o Yuri, vão lembrar, poxa, o Yuri, do momento, não o que o Yuri fazia. Isso é a diferença, é o divisor de água em nossas vidas. Mas Deus essa noite quer mudar essa situação. E pode acontecer, você vai precisar de uma palavra que se chama sabedoria. Deus essa noite, em nome do Espírito Santo de Deus, está derramando uma unção sobre a tua vida, uma unção de sabedoria. Receba essa unção de sabedoria, uma unção sobre a sua vida, uma unção de sabedoria, como tomar decisões, sabedoria, o que falar, porque a sabedoria, a primeira coisa que ela faz é faz você ouvir mais e falar menos. Uma unção de sabedoria, tomar decisões certas. O que dá mais audiência? O primeiro capítulo ou o último capítulo da novela? Lógico que é o último capítulo, né? Então, o capítulo de sua vida, o que vai ser falado pelas gerações. Como podemos fazer para construir um futuro? Se o meu futuro, Deus falou que vai ser de paz, mas Ele está esperando a gente decidir o que quer. Como eu faço hoje para alterar, para mudar a minha realidade? Ou seja, o que eu faço hoje provavelmente não irá me levar ao futuro que eu espero. Quando começamos a andar em sabedoria, a sabedoria vai nos tornando pessoas nobres. E a nobreza está ligada na transparência. Você fica sendo transparente. E quando você começa a buscar a sabedoria, quando você começa a buscar essas informações, você começa a alinhar a sua vida com Deus. Você é uma pessoa transparente. Sabe que essa pessoa transparente é uma pessoa que não tem dupla identidade. É aquela pessoa que é o que é aqui e é lá fora a mesma coisa. Não pessoas que na igreja é uma coisa e lá no mundo é outra. Não pessoas que se procedem com dupla identidade. Deus não se agrada
salgada. Não pode jorrar 2 tipos de água da mesma fonte, ou da água doce ou água amarga. A tua vida tem que ser transparente. As pessoas possam olhar para você e ver realmente Cristo na tua vida. E isso que faz o diferencial. A sabedoria que muda a tua vida. Quantas pessoas estão na igreja há 20 anos andando em círculo porque obedece a Deus, mas não sabe, não tem sabedoria para fazer o que Ele quer. Fé para obedecer, mas não tem sabedoria para saber o que Ele quer realmente. Conforme foi falado hoje de manhã sobre o chamado. Quantas pessoas vivem uma vida não transparente, vivem uma vida dupla, uma vida oculta. Pessoas que têm coisas guardadas. Vou falar, homens casados, tem coisas ocultas no celular que a mulher não pode ver. Seu Face a mulher não pode abrir. Vidas ocultas são uma só carne, a mesma liberdade, não falando, porque não existe a minha privacidade. A minha privacidade entre eu e Sandro não existe, é uma só. Nós somos uma só pessoa. Transparência total. Para Deus derramar, Deus só derrama as suas bênçãos aonde há unidade, aonde há união. Um casal que não tem união, Deus não tem como derramar a bênção. Por isso que existem muitos lares passando por um momento difícil aí, porque falta o quê? Unidade. Falta a presença do Espírito Santo. As coisas ocultas, as mentiras fazem isso. Você não tem sabedoria, porque a pessoa que tem sabedoria, a pessoa é transparente. E a transparência não tem nada a ver com mentira, que mentira é sujeira, não é de Deus, é uma vida transparente. A gente fica pedindo coisas a Deus, Ele nunca vai dar, porque essa está totalmente contra o princípio, contra os princípios. Existem muitas coisas que nós temos que rever a nossa vida, e só a sabedoria que vai mostrar. Mas por que você fala tanto de sabedoria? Em Jó capítulo 28, 12 diz: onde porém se poderá achar a sabedoria? Aonde habita o entendimento? O mesmo capítulo, versículo 3 nos diz: o homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra no mundo dos viventes. Por isso que Tiago 1,5 fala: se falta sabedoria, peça somente a Ele. Somente a Deus pode te dar. Sabedoria do alto. Para que possa hoje se consertar e entrar no novo começo, uma nova situação, uma nova forma de vida, até mesmo para orar temos que ter sabedoria. Temos que ter sabedoria em saber o que pedimos a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3 nos diz: quando pedem não recebem, pois porém pedem com motivos errados. Até nisso temos que saber o que pedir a Deus. Em tudo temos que ter sabedoria, até mesmo em obedecer. Vamos entrar numa parte interessante sobre Abraão. E assim as pessoas estão construindo um futuro, apesar de estar show agora aqui, futuro em sabedoria alguma. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, vocês vão acompanhar um pouquinho a história de Abraão, para vocês verem o que aconteceu com Abraão, o porquê. Algumas coisas aconteceram na vida dele. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Uma pergunta: Abraão saiu e foi? Foi. Porque ele considera o pai da fé. Ele saiu e foi. Ele vivia numa terra que não existia Deus, uma terra de vários deuses, uma terra pagã. Ninguém tinha uma experiência mais profunda com Deus naquela época. Deus não se falava com qualquer um, não se manifestava de qualquer jeito. De repente esse homem, uma terra pagã, escuta a voz de Deus. Ele escuta uma voz que dá uma ordem sem sentido: larga tudo, larga sua segurança financeira, que o pai dele era empresário. Pelo que quando nós estudamos a vida de Abraão, lá no Ur dos Caldeus, a casa que Abraão morava era uma casa muito grande, e naquela época era de pedra, vamos botar tijolo, veraria hoje. As pessoas, situação financeira, o pai de Abraão era um cara muito bem, era financeiramente, o pai de Abraão era rico, praticamente, era bem. Então ele era empresário e fabricava imagens de deuses. Larga a sua segurança familiar, seus parentes, seus amigos, larga tudo
isso vai sem destino, que eu te mostro para onde você vai. Tem que ter muita fé. Esse homem teve essa fé. Ele largou tudo, a todos e foi. Tinha fé, ele tinha, muita fé. Agora preste atenção na continuação, versículo 2. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Começou aí. Vamos repetir 3 pontos que Deus o mandou fazer, que está no primeiro versículo. Sai da tua terra. Show de bola, fez. Da tua parentela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua parentela. Ló era sobrinho é parente. Ele obedece a Deus porque ele tinha fé, mas ele não tinha sabedoria de escolher quem iria com ele. Se Deus mandou ele sair do meio da sua parentela, dos seus pais, largar tudo, ele não era para ter levado Ló. Certo, Tiago? Não era para ter levado Ló. A esposa dele é Sara, os que trabalhavam com ele, tudo bem, mas era parente. Levou. E Ló era sobrinho é parente. Ele obedeceu a Deus porque ele tinha fé, mas ele não tinha sabedoria de escolher quem iria com ele. Fé suficiente, sabedoria negativa. Na escolha, quem seria o seu companheiro de viagem? E o seu destino foi alterado. Nós vamos ver por que foi um pouquinho alterado, depois concluiu. Porque a ordem é de Deus, mas a escolha é sua. Ele não, mais uma vez, Deus não vai interferir em nenhuma decisão sua. Quando você tem sabedoria, você vai ter um ouvido sensível à voz dele, você vai ouvir o que ele quer. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Mas para isso você tem que andar nos preceitos do Senhor, porque Deus não quebra nenhum preceito, nenhum mandamento, para que as promessas venham se cumprir na tua vida. Você tem que ter sabedoria para isso. Porque Deus deu a ordem. A escolha é sua. Deus não pode interferir no seu livre-arbítrio. Isso tem que ficar claro para você, para a minha vida também. Deus não pode interferir no seu livre-arbítrio, porque na hora da decisão, Ele não está contigo. Preste bem atenção. Agora você escolhe, depois que você escolher, olha, escolheu, aí eu estou perto de você, para te honrar pela sábia decisão ou para te corrigir pela péssima decisão. Mas Ele está contigo. Ele jamais te abandona em hora nenhuma. Por isso que Ele fala, nesse mundo terá aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está contigo. Mas as suas decisões também, Ele fala, se você quiser e me ouvir, comerá o melhor dessa terra. Eu não estou pregando prosperidade não, gente. Eu estou pregando a palavra do Senhor. Porque se você for obediente, às vezes quando falando de prosperidade, a pessoa logo pensa em dinheiro no bolso. Prosperidade é ter vida longa, prosperidade é ter uma família abençoada. Maior prosperidade que você pode ter é falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. E dinheiro, não precisa de dinheiro para você falar isso não. Não precisa. Então não estou pregando prosperidade, não gosto disso. Sabe, a maior prosperidade de um ser humano, de um chefe de família, de um sacerdote, ele poder falar, eu, minha casa, todos nós servimos a Ti, Deus Altíssimo. Oh Espírito Santo de Deus, eu profetizo sobre a vida de cada um isso. Abraão teve que decidir, Abraão decide levar Ló consigo. Claro, Ló era o mais jovem. Ló seria uma segurança física. Ló era um cara jovem, forte. No caminho, andar com Sara, atravessar desertos, atravessar nações. Não seria uma tarefa fácil. Ele precisava de uma segurança emocional. Ter alguém para conversar, alguém para apoiar, alguém para falar, poxa, lembra? Saudade de fulano, mas estamos aqui juntos. Porque tem gente, mesmo tendo fé para obedecer a Deus, quer ajudar Deus a escolher alguém para ir com Ele no caminho. Até nisso nós temos sabedoria. Quem colocamos para andar do nosso lado? Não é para fazer, sabe, nada,
estou falando que nós temos que ter sabedoria. Não é você estar excluindo pessoas da tua vida. Não, sabedoria, pelo contrário, ela faz você ser pessoas que ajuntam pessoas, não que espalha a pessoa, porque você passa a ser uma pessoa mais agradável no falar. E quem não gosta de estar perto de uma pessoa agradável? Quem não gosta? Todos gostamos. Porque tem gente mesmo... Vamos lá. Então, ele levou Ló como apoio emocional. Por estar longe de casa, veja o que deu. Capítulo 13, versículo 7 e 8. Está aqui. Por isso surgiu uma desavença entre os dois pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam naquela terra. Versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não há desavença entre mim e você, entre os meus pastores e os seus? Entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aqui ele já estava resolvendo um problema que não deveria ter entrado. Muitos problemas na nossa vida hoje não deveria ter acontecido, e cada problema que você está vivendo hoje, de alguma forma, pode alterar o teu futuro amanhã. E pelo futuro, ou seja, o que você vai terminar, as pessoas vão lembrar de você. Guarde isso na sua mente, para você saber o porquê dessa palavra. Olha, Deus disse, depois que Ló se apartou, versículo 9, não está dando certo, aliás, não está toda a terra diante de ti, rogo-te que te aparta de mim. Começou. Aparta de mim. E tu escolheste a esquerda, eu irei para a direita. E a direita escolheste, eu irei para a esquerda. Ou seja, analisamos, uma pessoa, para falar essas palavras que estão escritas na Bíblia, ela não estava tranquila, ela estava nervosa. Se ela estivesse tranquila, ela chamaria: meu sobrinho Ló, meu amado, por favor, está dando problema entre nossos pastores. É o seguinte, meu filho, eu gosto muito de você. Faz o seguinte, olha só, você vai para a direita, escolhe a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas está na paz. Mas ele falou: aparta de mim, sai fora de mim, vai embora de perto de mim. Foi o que ele disse. A situação que chegou, o problema se agravou por falta de sabedoria. Quantos problemas tem em nossa vida que não deveria estar acontecendo, estão acontecendo, porque não temos sabedoria para tomar uma decisão anterior que levou esse problema de hoje? Só é falta de sabedoria. Ou seja, analisamos uma pessoa para falar dessa forma. Já falei que ele estava irritado. Ou seja, um problema que ele não precisava estar passando, perdeu o gado, perdeu a segurança que tanto levou pelo caminho, tudo poderia ter evitado, mas cadê a sabedoria? Versículo 14, está a resposta. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levante agora os olhos e olhe deste lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Olha o que Deus disse. Depois que Ló se apartou dele, o Senhor disse: levante agora os olhos. Porque levante os olhos, Ló em hebraico significava véu. Ele obedeceu a Deus, mas levou um véu para os seus olhos. E sem sabedoria, mas somente com fé, você vai obedecer a Deus, vai crer que tudo é possível, mas sempre vai ter um véu diante dos seus olhos. E você não vai conseguir ver o óbvio, pois você não vai conseguir tomar as decisões mais simples da vida, porque você está com um véu. E a sabedoria, ela tira esse véu de você. Tinha um véu nos olhos de Abraão, ele não conseguiu ver qual óbvio. Agora a palavra vai revelar. Versículo 14. Levante agora os olhos e olha desde o lugar de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Quando ele saiu do Ur dos Caldeus, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus só mostrou quando Ló saiu do lado dele. Poderia ter evitado tudo isso, briga, problema, poderia evitar tudo, já teria terra, mas às vezes as nossas decisões, e eu não vou entrar no mérito de quanto tempo foi isso, mas quem estuda a Bíblia sabe que isso aí foi anos que Ló acompanhou ele, porque não vamos perder tempo, nosso tempo é limitado.
não te mostra a terra que te prometeu. Por isso tem gente que morre de forma que morre, termina da forma que termina, não conquista nada. Começa e não consegue acabar, tudo fica pela metade. Não consegue relacionar com ninguém, nada dá certo. Porque ele decidiu levar Ló consigo, um véu para os seus olhos. Ló, nesse caso aqui, era uma pessoa, mas tem gente que até nos dias atuais guarda uma mágoa do passado, e o nome disso é Ló, um véu nos seus olhos, porque eu bato muito sobre mágoa. É o único meio de a sabedoria entrar sobre a tua vida, porque Deus jamais ele vai permitir algo no teu coração, se você tem um coração com mágoa de alguém. A mágoa te impede todas as bênçãos de Deus sobre a tua vida. A mágoa bloqueia tudo que você possa imaginar na tua vida. A mágoa. Se você tem mágoa, porque você não perdoou. E se você perdoou, você não pode orar o Pai Nosso. E já foi pago alto preço naquela cruz. Já foi pago essa dívida. Então você não tem que ter mágoa de ninguém. Teu coração tem que ser fonte, como eu falei, fonte de águas doce. Porque a mágoa é do mal, sabe? Amargo. Quando você tem mágoa de uma pessoa, é como se você tomar veneno para a pessoa morrer. Você toma veneno para ela morrer. Quem vai morrer é você. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por ter mágoa das pessoas, não liberar perdão? Abraão não sabia que ia passar. Aliás, só quando Ló vai embora que Deus mostra para Abraão. Abraão não sabia o que ia passar esse problema com Ló, senão não teria levado. Você tem como prever o dia da manhã? Não tem como. Como você vai prever daqui a 10 anos? A única forma de você construir o seu futuro é adquirir sabedoria. Por isso a Bíblia em Tiago 5, aliás, capítulo 1, versículo 5 nos diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Você pode estar passando por uma dificuldade hoje, porque decidiu ter um Ló em sua vida, porque você escolheu. Você pode dizer, eu não sabia. Abraão também não sabia, mas Abraão não botou desculpa em ninguém. Eu tomei a decisão, eu levei Ló. Não foi porque Sara quis Ló, não, eu levei. Deus te levanta até dos teus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Vamos entrar numa parte muito interessante. Fracassei, errei, não tem problema, Deus te levanta, te dá uma segunda chance, mas não dê desculpa, não tente justificar, não tente dar desculpa para Deus do seu erro. Eu errei porque o Dediel me falou alguma coisa, eu errei por causa dele. Não faça isso. Deus, todas as pessoas que deram desculpa, Deus fez sair da sua presença. Porque Davi e Saul terminaram diferente. Agora vai entrar um pouquinho na história de Saul. Veja a Bíblia, porque Davi terminou bem, Saul terminou mal. A Bíblia mostra que todo homem que deu desculpa para Deus, todo homem que deu desculpa, foi expulso da presença do Senhor. Saul tenta justificar. Não vou entrar na história de Saul. Saul governou 40 anos. Só 2 anos que Deus esteve na presença de Saul. 38 anos e continuou governando, mas sem a presença de Deus. Mérito do trabalho dele, mas só 2 anos. O único erro, olha só, Saul só governou 2 anos com a presença do Senhor. O único erro de Saul. Saul, ele fez um sacrifício. Os filisteus estavam entrando na terra de Israel, estavam entrando. E ele estava apavorado. Ele viu a quantidade muito grande. Ele precisava fazer um sacrifício para Deus, olha só. Sacrifício para Deus, não era para o homem não. Mas só que os princípios de Deus falam que ninguém poderia fazer sacrifício sem um sacerdote. É a ordem do Senhor, é o princípio do Senhor. Não poderia fazer, não poderia, acontecer, só o sacerdote. Saul vai, mete o pau, chama e executou o sacrifício. E Samuel fala, que é isso, cara? O que você fez? Saul respondeu, claro. Você queria que eu fizesse o quê? O povo estava com medo. Você estava demorando. Quer dizer, você não estava aqui. Os filisteus estavam avançando. Sacrifiquei mesmo. Samuel olha para Saul e disse: hoje Deus toma o teu reino. Hoje você seria estabelecido em Israel para sempre. Mas pelo que você fez, ou seja, pela desculpa
desculpa que ele justificou, talvez se chegasse, pedisse perdão, fizesse outro sacrifício para pedir perdão a Deus, talvez isso não teria acontecido. Deus não tirou o reinado de Saul, simplesmente Deus tirou a presença do governo de Saul. Tanto que Saul tentou só conversar com Deus através dos profetas, mas ele se afastou. O erro de Saul foi sacrificar para Deus fora do templo. Olha só. E o erro de Davi? Matou, adulterou, fez escambau, fez tudo de errado. Pegou, né, Betsaia, mandou matar o marido dela de frente de guerra. O cara fez tudo errado. O erro de Davi: matou, adulterou. Aí veio o profeta Natan e falou assim: você errou. Davi: eu errei? Quando? Quando tocaste na mulher de Urias. Sabe o que o Davi fez? Rasgou a roupa, botou uma roupa de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça e começou e se arrependeu. Eu me arrependo, Deus, eu me arrependo. Levantou Davi. Davi errou muito mais, porque ele não deu desculpa. Deus o levantou. Saul só errou um pouquinho no tempo de sacrificar, mas deu desculpa. Então, quer dizer que Deus não se agrada de desculpa de ninguém. Não justifique, não justifique teu erro. Não teve sabedoria para tomar decisão? Não bote culpa em ciclano e fulano. Adão errou. Foi a mulher que tu me deste. Sai fora. Não justifique o erro. Saul reinou sobre 40 anos. Como ele perdeu o reino no segundo ano? Porque Deus só toma o que ele deu. E o que você conquistou pelas suas forças, ele nunca vai te cobrar. Quando Deus mandou Abraão, disse Abraão, sacrificar Isaac. Sacrifica o teu único filho. Ele tinha mais outro filho. Ele não tinha outro? Não tinha? Mas por que só pediu Abraão? Só pediu Isaac, aliás. Por quê? Porque Deus só pede o que ele dá, e ele deu Isaac, não foi Ismael. Então Deus jamais vai te pedir algo que ele não te deu. É isso que faz diferencial. Davi errou muito mais, porque ele não deu desculpa. Por isso, é chamado segundo o coração de Deus. Atenção, Deus te levanta dos fracassos, mas nunca das suas desculpas. Adão que fez, não foi eu não, foi a mulher que tu me deste. Sai do paraíso. Todo homem que deu uma desculpa foi expulso para sempre de Deus, porque Deus te levanta dos fracassos, mas nunca dá desculpa, porque todas as vezes que você errar, Deus vai colocar alguém ao seu lado para te corrigir. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, cita 19 vezes: ama a repreensão e acharás a vida. Ame a repreensão e habitará a sabedoria. Ame e abrace a repreensão, porque o teu descanso é descanso para a tua alma. Ou seja, a repreensão de Deus, Deus só repreende quem Ele ama. Da mesma forma que você vê um pai corrigir o filho, você pode dizer: está certo, porque ama o filho. Deus tem o melhor para você, para a sua vida. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim. E Ele vai te dar a coroa da vida. Então você sabe, sabedoria você pede a Deus. Sabedoria não vai vir da terra, ela não vai vir comprando numa livraria, não vai. Eu estou falando sabedoria do alto. A letra mata, o espírito completa aí, vivifica. Estou falando sobre a sabedoria que nós precisamos ter. Sabedoria de sacerdote numa casa. Homens, saber tomar decisões certas. Nunca, o meu coração pede para me fazer isso. Sai fora que é furada. Quando o coração fala, é furada. Porque a palavra de Deus fala que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Essa doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Só eu, Senhor, que sou no coração, examina para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Então, está fora. Agora, quando Deus coloca no teu coração, é uma coisa. Por isso, peça sabedoria a Deus. A sabedoria, ela vai te favorecer em tudo que você possa imaginar. No teu falar,
ser mais manso. Eu posso falar até em público, porque isso aí não vai me causar nada. Cadê o Kleber? Kleber? Está lá fora. Eu falei um negócio com o Kleber um dia aí, o Kleber me chamou ali, Diago, poxa, quando você tiver que falar, não fala na frente dos outros não, fala, me chama. Eu falei, caramba, faltou sabedoria. Falei demais. Mas aquilo ali serviu de alerta, sabe? Então as coisas quando você tem, não é palavra, por exemplo, eu posso cometer um erro com o Yuri, com o Alex, qualquer um, ou eles podem cometer, mas a maneira de, sabe, opa, faltou saber, porque quando você tem sabedoria, você fala menos. Você é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Deus fala sobre Tiago. Tem que saber, gente, falar menos. Deus te deu uma boca e 2 ouvidos para tu ouvir mais e falar menos. A sabedoria é isso. Um provérbio que eu acho interessante, provérbio 13:3 nos diz: quem guarda sua boca, guarda sua vida. Quem fala demais acaba se arruinando. E provérbio 18:21, que eu acho lindo: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu próprio fruto. Não fala demais. Todos os homens que deram desculpa porque falaram demais, justificaram o erro, e Deus não quer justificação de erro. Deus quer simplesmente o perdão, o arrependimento. É isso que faz diferencial na vida do ser humano, na vida do cristão. É arrependimento, mas de coração. Não é erro, porque a sabedoria, você pode errar. Você tem sabedoria, você não vai errar 2 vezes. E Deus jamais vai te levantar da tua desculpa, do teu fracasso, e te levanta. Não justifica o erro. Não põe a culpa. As pessoas têm mania de colocar fracasso, eu fracassei, e coloca o nome. Foi por causa de ciclano. Mentira, foi por causa de ciclano nenhum, porque você não teve sabedoria de Deus para fazer tal coisa. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Sabe? Porque essa palavra, desde novembro, eu tenho estudado muito sobre sabedoria, eu tenho pedido muito a Deus sabedoria, para tomar decisões, para mim tomar decisões. Nós vivemos num momento tão difícil de decisões, saber lidar com as pessoas, sabe? E eu tenho pedido muito a Deus, porque eu dependo disso, eu dependo totalmente de Deus. Se a palavra fosse invertida, conforme está em Tiago 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça ao irmão. Aí era difícil demais. Mas quando fala, peça a Deus e dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quem precisa de sabedoria aqui essa noite? Quem precisa? Eu preciso. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida. A sabedoria vai ser derramada sobre a tua vida, para você saber o que é certo e o que é errado. Não cometer injustiça com ninguém, sabe? Ser manso. A prudência, sabedoria mora com a prudência. Uma pessoa prudente, a pessoa é fácil se lidar com ela. Mas tem pessoas, por qualquer coisa, ficam emburradas, por qualquer coisa que justifica o erro. Por causa de ciclano. Como se alguém tivesse culpa do erro, como se Deus tivesse culpa de suas escolhas. Consequência de hoje, por falta de sabedoria de ontem. Mas eu posso determinar como eu irei acabar. É como você vai acabar que vai fazer o diferencial. O teu amanhã, o hoje não quer dizer nada, mas o dia que o Senhor te chamar, que vai fazer a diferença. O teu legado vai ser no dia que Deus te chamar, que você partir da terra dos viventes. Aí sim vai fazer o diferencial. As pessoas vão falar de você. Quem é você? Então não adianta viver uma vida de dupla identidade. Seja transparente. Sabedoria do Senhor sobre a tua vida, para tomar decisões, aonde você quer que for. Peça a Deus: Senhor, me mostra o caminho que eu devo fazer. Por favor, não permita que eu venha cometer injustiça. Por favor, Senhor. Coloca Jeremias 29:11, para a gente fazer o término, para a gente estar ministrando a Santa Ceia. Então eu peço, a sabedoria, você, não é eu pedir, é você tem que pedir a Deus. Ele não está falando aqui, junte os irmãos todos e peça sabedoria. Se alguém de vocês, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a mim. Eu vou te dar livremente e de bom agrado, e lhe será concedido. Porque a sabedoria não está no mundo dos viventes, está no céu. Peça isso. Seja a pessoa mudada a partir de hoje com essa palavra. Pense 2 vezes antes de falar.
Mude o direcionamento da tua vida. O que você fazia, analisa. Está errado. Não faço mais. Mas tem um porém. Deus não quebra o princípio dele. Deus não quebra. Para que você venha adquirir sabedoria, você tem que ter uma vida coerente com a palavra do Senhor. O que Salomão pediu? Podia pedir muitas coisas, só sabedoria. E foi dado a ele. E no final ele se perdeu. Por quê? O que marca é o dia que você partir. O teu legado é diferente de herança. Herança são bens que pode ficar. Legado é o que você deixa que ninguém tira. Você pode deixar um legado para a tua família que ninguém vai tirar. A herança acaba, se destrói, mas o legado fica. O que você tem feito da tua vida? Continua pedindo sabedoria ao Senhor. Trilha cada caminho ao Senhor. E Deus virá sobre a tua vida. Que Deus possa abençoar cada um. Que o Espírito de Deus essa noite, Ele faça um derramar diferencial. Uma unção de sabedoria que precisamos. Para todas as coisas. Principalmente para te servir, Senhor Deus. Para te servir temos que ter sabedoria. Humildade. A sabedoria é agregada com tudo isso. Sabe? A sabedoria, sabedoria mora com a prudência. Você sendo prudente, você é sábio. Você sendo prudente, você é tudo. A prudência te evita muitos erros na tua vida.